Ele prometeu proteger os mais pobres. Jurou que jamais permitiria que o povo fosse explorado. Disse que era diferente, que estava ali não pelos ricos, mas por aqueles que mais precisam. Esse sempre foi o discurso de Lula. Mas a realidade atual expõe uma contradição brutal. Justamente no governo que se diz do povo, um dos maiores golpes contra aposentados e pensionistas aconteceu, e sob o seu nariz. A esquerda sempre se apoiou em narrativas emocionais, em histórias que colocam o povo contra as elites, como se houvesse uma luta permanente entre o bem e o mal, entre o oprimido e o opressor. Lula, em especial, sempre foi mestre em construir essa imagem de defensor dos necessitados, alguém que venceu a fome, a seca, a pobreza, e chegou ao poder para mudar o Brasil de baixo para cima. Mas a verdade, agora, escancara-se com números, documentos e omissões. E o povo está, mais uma vez, pagando a conta. O escândalo do INSS revela o que muitos ainda teimam em negar. O governo que se diz popular permitiu, ou, no mínimo, demorou a agir, diante de um esquema que desviou bilhões de reais dos contra-cheques de aposentados e pensionistas. Sim, pessoas que passaram a vida trabalhando, contribuindo, esperando a aposentadoria como uma recompensa por décadas de esforço. Foram essas pessoas as vítimas. Foram elas que tiveram seus vencimentos reduzidos, sem saber porquê, sem autorização, sem explicação. E tudo isso sob o comando de um presidente que, desde a redemocratização, se diz o guardião dos mais fracos. Lula nunca fez um meia-culpa sobre nenhum escândalo. No Mensalão, alegou ter sido traído, mesmo diante de provas robustas de que havia conhecimento no alto escalão do governo. No Petrolão, mesmo com bilhões sendo recuperados pela Polícia Federal e empresas públicas saqueadas sistematicamente, preferiu dizer que tudo não passava de perseguição política. Segundo ele, tudo foi uma armação das elites contra o primeiro projeto genuinamente popular a chegar ao poder. Foi assim que se blindou por anos, dizendo que era vítima, que eles estavam contra nós. Mas agora, a retórica se esfarela diante da realidade. O esquema no INSS mostra que a máquina pública continuou sendo loteada, que a negligência administrativa custa caro e que não basta prometer. É preciso agir. E não houve ação. Carlos Lupe, ministro da Previdência e aliado de primeira hora de Lula, foi alertado sobre as fraudes ainda em 2023. E o que aconteceu? Nada. Nenhuma medida efetiva. Nenhuma resposta pública contundente. Nenhum pente fino imediato. Enquanto isso, os descontos ilegais explodiram. Para você ter uma ideia, em 2022, último ano do governo Bolsonaro, os valores desviados somavam cerca de 706 milhões de reais. Já em 2024, no atual governo, o rombo chegou a 2,6 bilhões. Isso mesmo. Bilhões. Uma escalada que poderia ter sido evitada se quem tinha o dever de proteger tivesse, de fato, agido. E, como de costume, a culpa é atribuída ao governo anterior. Lula diz que tudo começou antes, que seu governo apenas herdou o problema. Mas não é mais possível sustentar esse tipo de desculpa. Ele teve a chance de corrigir, teve acesso aos relatórios, teve o poder em mãos, e preferiu manter o discurso. Preferiu continuar vendendo uma ilusão. O mais cruel de tudo isso é que, enquanto o discurso permanece, as pessoas reais sofrem. Sofrem para pagar contas, para comprar remédios, para sobreviver com o pouco que recebem. E esse pouco foi ainda mais reduzido por um esquema que, no mínimo, foi tratado com descaso. A esquerda sempre prometeu um governo mais humano, mais ético, mais próximo do povo. Mas como justificar esse abandono? Como explicar que o governo dos pobres permitiu um roubo contra os próprios pobres? Não há retórica que sobreviva a essa tragédia. Não há slogan político que resista a esse escândalo. Porque quando o Estado deixa de proteger, ele se torna cúmplice. E se Lula construiu sua trajetória como defensor dos mais necessitados, é legítimo perguntar: onde ele estava quando esses mesmos necessitados foram lesados? E mais, onde estava a imprensa que costumava gritar por justiça? Onde estavam os formadores de opinião que vivem criticando governos passados, mas que agora fazem silêncio? O caso do INSS não é apenas um escândalo administrativo. É a falência de uma narrativa. É o fim da ilusão de que a esquerda representa, por essência, os interesses do povo. O discurso do nós contra eles está ruindo. Porque agora, os nós, o povo, estão sendo traídos por aqueles que diziam nos representar. E os eles não são mais apenas os banqueiros, os empresários, os grandes. Os eles agora vestem terno, ocupam ministérios e assinam medidas provisórias. Chegamos a um ponto em que o eleitor começa a perceber que não basta parecer, é preciso ser.
E ser do povo exige responsabilidade, exige ação, exige coragem. Lula falhou em todas essas dimensões. E o escândalo do INSS não será esquecido, porque ele marca o momento em que a máscara caiu, em que o discurso se desfez, e em que o povo começou a entender que, às vezes, o maior inimigo está dentro da própria casa. Se você quer compreender o verdadeiro embate entre direita e esquerda, e por que tantas vezes o discurso da esquerda não se sustenta quando confrontado com a realidade, conheça agora o nosso curso, Direita x Esquerda, a verdadeira história e suas implicações. Lá você vai entender os fundamentos ideológicos, os erros históricos e os impactos de decisões como essa na vida das pessoas comuns. O link está na descrição. E se você quer acompanhar, em tempo real, tudo que a mídia tenta esconder, entre agora no nosso canal do WhatsApp Xadrez Político. Informação sem filtro, com liberdade e compromisso com a verdade. O link também está fixado nos comentários. Acordar é preciso. E a verdade precisa ser dita. Porque enquanto nos distraímos com promessas e discursos, eles continuam agindo nas sombras, e quem paga a conta, como sempre, é o povo.